Fala aí, pessoal. Continuamos então título executivo. Terminamos na aula passada título executivo judicial e agora a gente fala do título executivo extrajudicial. Abram aí o código de vocês no artigo 784. Artigo 784 são títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Dá para a gente resumir então esse inciso 1 como os títulos de crédito. Títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais. Então, cheque, duplicata, nota promissória, essas que estão aí no inciso 1 são todos títulos executivos extrajudiciais. Quaisquer informações cobradas sobre a natureza desses títulos foge ao processo civil e vai para o direito empresarial. Então, a gente não vai falar aqui sobre essas características, exceto uma. Para ser título executivo, os títulos de crédito não exigem protesto. Os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais, independentemente de protesto. Foi? Beleza. Salvo... Desgraça, né? Salvo se a lei do título de crédito exigir. Então, se porventura for editada e criada e sancionada uma lei que diz que aquele título de crédito só pode ser executado, só é título executivo se tiver prévio protesto, aí sim eu preciso que o título de crédito seja protestado. A priori, e hoje, portanto, não existe essa possibilidade, não tem a exigência de protesto para que o título de crédito seja título executivo. Porque a lei não disse, são títulos executivos extrajudiciais, o título de crédito protestado. Não disse isso. E, portanto, é dispensável esse protesto. Ok? Inciso 2. É título executivo extrajudicial a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Aqui tem uma pegadinha de prova que é mais de português do que de processo civil. Olha a redação. Inciso 2. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Olha o detalhe. Me digam certo ou errado. Eu vou deixar aí no quadro e eu vou pedir que vocês olhem só para isso aqui, ó. Só para esse inciso 2 aqui e me digam se a frase está certa ou errada. É título executivo extrajudicial a escritura pública assinada pelo devedor. Certo ou errado? E aí, olha qual é a pegadinha de português. Vocês já viram que essa é a redação, né? Esse assinado pelo devedor só se refere a outro documento público. Assinado pelo devedor só se refere a documento público. Não é o seguinte, é título executivo extrajudicial, a escritura pública assinada pelo devedor ou outro documento público assinado pelo devedor. Não é isso. Porque a escritura pública não é assinada pelo devedor nunca. Quem assina a escritura pública é o escrivão do cartório, ou quem faça a função do escrivão, responsável pelo expediente, funcionário, etc. Mas quem assina não é o devedor.
quem assina a escritura pública é o escrivão, é o cara do cartório que assina. Então, na verdade, aqui eu tenho dois títulos executivos. Escritura pública, esse é um. Escritura pública, ponto. É título executivo extrajudicial. A escritura pública, ponto, certo. A escritura pública que, e aí tem uma condição qualquer, uma característica exigível qualquer, pode esquecer, já não é mais título executivo. É escritura pública, ponto. E aí o segundo título executivo previsto no inciso 2 é outro documento público, esse sim, tem que ser assinado pelo devedor. Assinado pelo devedor, a assinatura do devedor vale exclusivamente para outros documentos públicos que não sejam a escritura. Foi? Ok. Inciso 3. Inciso 3. É título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Esse dispensa apresentações, né? Documento particular. Esse aqui é público. Se for público, basta que seja assinado pelo devedor. Documento particular tem que ser assinado pelo devedor mais duas testemunhas. E esse dispensa maiores comentários. Inciso 3. 4. O instrumento de transação referendado pelo MP, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Inciso 4 é grande, né? Inciso 4. Instrumento de transação. E aí ele foi referendado pelo MP, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal, eu pulei um de propósito, vocês viram aí, ou pelos advogados dos transatores. E aí é que tem duas pegadinhas. Pelos advogados dos transatores. Pelos advogados de quem fez a transação. Repararam que eu botei o S maior ali? Eu vou escrever aqui, tá? O que eu vou escrever aqui é do 4, tá? No caderno de vocês. Repararam aquele S maior ali? Dá a nítida impressão que só é título executivo extrajudicial o termo de acordo assinado pelos devedores, claro, e pelos advogados dos transatores, dando a impressão de que é preciso que existam dois advogados, pelo menos, um para cada lado, um advogado para o credor e um advogado para o devedor. Então, primeira observação. Nada impede que seja apenas um advogado para ambos. Não há esse empecilho. Aí está falando advogados no plural, nada impede que seja um advogado só. E segunda observação, essa bem importante também. Se o título executivo for um instrumento de transação assinado pelos advogados dos transatores, faz parte do título o instrumento de transação mais a procuração dos advogados. Se vier só o instrumento e não vier essa procuração,
não é título executivo. É indispensável que eu tenha também a procuração. Então, vem aqui o instrumento, assinado pelos advogados, mas não veio a procuração, isso é só um indício de prova, isso não é título executivo. Foi? Beleza. Inciso 5. É título executivo extrajudicial o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Inciso 5, bem tranquilo. Kleber, vê se a linha aparece aí, por favor. Parece? Ok. Beleza. Inciso 5. Os contratos garantidos por direito real. São direitos reais de garantia. São direitos reais de garantia a hipoteca, o penhor e a anticrese. Ou também garantidos por caução, é o que diz o inciso 5, esse autoexplicativo, esse não tem maiores problemas. O inciso 6 tem. Inciso 6. É título extrajudicial o contrato de seguro de vida em caso de morte. Olha o quanto isso é específico. Eu tenho seguro, que é um contrato. Entre várias espécies de contrato de seguro, um deles é o seguro de vida. Aí tem seguro para automóvel, seguro saúde, que é o famoso plano de saúde, seguro disso, seguro de incêndio, seguro para casa, tem um monte de seguro. Um monte. Cada tracinho desse é um tipo de seguro. Um dos tipos é seguro de vida. E vocês sabem que o seguro é um tipo de contrato aleatório, alea significa sorte, é um contrato aleatório porque existe uma prestação pelo segurado, que é pagar o prêmio, mas pode não existir uma obrigação pelo segurador. Vamos aos nomes. Quando eu contrato um seguro, o que eu pago chama prêmio. E se acontecer o que está assegurado pelo contrato de seguro, o valor que a seguradora me paga chama-se indenização. E esse evento que deve acontecer para que eu receba a indenização chama sinistro. Quais são os possíveis sinistros num contrato de seguro de vida? São 2. No seguro de vida, o sinistro pode ser morte, mas também pode ser invalidez. Existem alguns contratos de seguro de vida em que a invalidez é causa de sinistro para o recebimento do valor do seguro. Ok? Beleza. É título executivo judicial, diz o inciso 6, o contrato de seguro de vida em caso de morte. Então, não basta seguro, não pode ser qualquer seguro, tem que ser seguro de vida. E em sendo de vida, não pode ser qualquer sinistro, só em caso de morte. Por que isso acontece? Eu vou dizer para vocês, mas por hora, a parte importante é questão de prova múltipla escolha é muito comum dizendo os contratos de seguro são títulos executivos. Errado. É só seguro de vida. Já vi questão que dizia assim: é título executivo extrajudicial o contrato de seguro de vida em qualquer hipótese. Também está errado. Só em caso de morte. E por que isso acontece? Porque se eu disser que o contrato de seguro, qualquer um, é só de vida em caso de morte. Mas se eu disser que qualquer contrato de seguro, de qualquer hipótese, é título executivo, eu já estou dizendo automaticamente que o sinistro aconteceu. Mas será que ele aconteceu mesmo? Será que o carro bateu mesmo? Será que a casa pegou fogo mesmo? Será que aquele fogo não foi decorrente de incêndio encomendado, que é incêndio criminoso? Será que
são muitos serais. São muitas perguntas que devem ser resolvidas num processo de conhecimento. Quer discutir seguro? Vai lá para o contrato de conhecimento. Mas, para o seguro de vida, em caso de morte, não tem grandes problemas. É só demonstrar a morte. Não tem muito problema em você apresentar uma certidão de óbito. Reparem que até na invalidez dá problema. Porque a invalidez tem que ser invalidez permanente. Será que aquela invalidez é mesmo permanente? Ah, tem que fazer perícia. Em execução você não faz isso. Então vai lá para processo de conhecimento. Isso não é título executivo. Agora, contrato de seguro de vida, cujo sinistro é morte, não tem muito o que discutir ali. Morreu? Morreu. Então paga. Acabou. Por isso é que só esse é um título executivo extrajudicial. O contrato de seguro de vida em caso de morte. E só. Todos os outros remete para processo de conhecimento. Foi? Inciso 7. São títulos executivos judiciais. O crédito decorrente de foro e laudêmio. Tá aí um negócio que vocês não vão ver na vida. O crédito decorrente de foro ou laudêmio. Foro e laudêmio são valores que você tem que pagar decorrentes de um instituto chamado enfiteuse. Já ouviram falar? Enfiteuse. Enfiteuse, por sua vez, lá do direito civil, não pode mais existir. As enfiteuses que existiam continuam existindo, mas eu não posso criar novas enfiteuses. Abram aí o Código Civil de vocês. Eu vou pegar no celular, tá? Eu só trouxe o Código de Processo. Abram aí o Código Civil de vocês. Um segundo. Tá vendo? Só porque eu quero. Aqui. 2038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes até a sua extinção às disposições do Código Civil de 1916. Então, as enfiteuses, que já era um negócio que não era muito utilizado na época do Código Velho, no Código Civil Velho, no Código Civil Novo está proibida a utilização, a criação de novas enfiteuses. Mas para aquelas enfiteuses que ainda existem, se o enfiteuticador que institui o valor a ser pago não receber, o foro ou o laudêmio. O que é foro e laudêmio? Se o seu imóvel está submetido à enfiteuse, você paga um valor anual por causa da enfiteuse. E se vender, também tem que pagar um valor. Eis, foro e laudêmio, são esses valores. Isso é um título executivo extrajudicial. Inciso 6, inciso 7, o crédito decorrente de foro e de laudêmio. Façam uma remissão aí nesse inciso 7, ver artigo 2038 do Código Civil de 2002. Ok? Inciso 8º, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Esse é legal. Vou ter que apagar o quadro inteiro para isso, tá? Vai ser um quadradinho novo aí, mas esse aqui é bem legal. O inciso 8º, ele fala de contrato de locação, fala de pagamento de taxa de condomínio, essas coisas, mas eu preciso mostrar porque tem uma pegadinha que é bastante corriqueira em prova. Cai bastante essa pegadinha que tem aí no inciso 8º. Deixa eu apagar isso aqui.
escreve pra cacete também. Vamos lá, vamos desenhar aqui, tá? Duzentos e um, 301, 401. 402, 302 são as unidades. E 202. Esse é o condomínio. O 402 tem um proprietário. João. Uma locatária, Maria. E tem as obrigações. O valor do aluguel, a taxa condominial, IPTU e assim por diante. Certo? Aluguel. Quem é o credor? João. Quem é que deve o aluguel? Maria. Taxa condominial. Credor. O condomínio. Quem é o devedor da taxa condominial? Quem é o devedor? João, o proprietário. Quem deve o condomínio é o proprietário. Ah, Flecha, mas João e Maria colocaram uma cláusula no contrato de locação dizendo que quem tem que pagar essa taxa condominial é a Maria. Legal. Mas quem deve ao condomínio é o João. E se o João pagar o condomínio, ele pode cobrar da Maria. Porque esse acordo celebrado entre João e Maria foi só entre João e Maria. O condomínio não tem nada a ver com essa história. Entendemos isso? Ok. Aí Maria para de pagar e fica inadimplente. Maria para de pagar. Aí para de pagar tudo. Para de pagar aluguel, para de pagar taxa condominial, paga tudo. O que acontece? Ações judiciais para tudo quanto é lado. Não é isso? Quais são essas ações judiciais? Primeira, ação do condomínio em face do João para cobrar cota condominial. Certo? Aí João diz o quê? Ué, vou pagar, né? Fazer o quê? Tô devendo, vou pagar. Ação do João em face da Maria para cobrar essa cota condominial que ele teve que pagar. E a ação do João também em face da Maria para cobrar o aluguel. Kleber pegou aqui? Para cobrar o aluguel.
Agora vamos descobrir que ações são essas três aqui, ó. Essa é a 1, essa é a 2 e essa é a 3. Que ações são essas aí? Abram o 784, inciso 8º. É título executivo extrajudicial o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel. Então, esse aluguel aqui decorre de um contrato escrito de locação? Sim. Então, essa aqui pode ser execução. Continua a leitura em seus 8º. Bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. O crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Então, despesa de condomínio é acessório dessa locação aqui? É. É sim. Então aqui também é execução. Vou ler de novo o inciso 8º. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios. Essa cota condominial que o João cobra da Maria é acessório da locação? Sim. Está por escrito? Sim. É título executivo. Agora, olha que curioso. A mesmíssima cota condominial que o João só vai cobrar da Maria porque ele teve que pagar ao condomínio, essa aqui decorre de locação? Não. Decorre do João ser proprietário. Essa aqui não tem título executivo. Essa aqui tem que ser ação de cobrança. Fala a verdade, é ou não é curioso um negócio desse? É a mesma coisa, cota e cota, a mesma cota. Não são cotas diferentes, de condomínios diferentes, a mesma cota que o João teve que pagar aqui e que ele está cobrando agora da Maria, ele cobra via execução. Mas o condomínio cobra dele via ação de cobrança, porque o condomínio não tem título executivo. Deu para ver isso? Ficou muito claro isso? Ok. Continua. Inciso 9º. É título executivo extrajudicial a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Beleza. Então, as certidões de dívida ativa são títulos executivos extrajudiciais. Uma curiosidade, esse é o único título executivo que é criado pelo credor. O credor aí é o Estado lato sensu, né? União, Estado, Município, DF, é o Estado. E é ele que cria o título executivo. Só ele pode fazer isso, mais ninguém. Imagina se um credor particular pudesse fazer isso. Eu, Alexandre Flecha, declaro que o Kleber me deve dinheiro, ponto. Aí eu assino e vou em juízo cobrar. Assim é mole, né? Título executivo é criado pelo próprio devedor, pelo Estado juiz e pelo credor só em uma única hipótese, que é essa, a certidão de dívida ativa para tributos do Estado, né? Tributos federais, municipais, estaduais, etc. Inciso 10. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia desde que documentalmente comprovadas. Opa! Você acabou de dizer que esse cara não tem título executivo. E aí o inciso 10 diz: o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício
previstas na respectiva convenção, ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Flecha, esse cara aqui pode executar. Calma. Essa hipótese não tem título executivo pelo inciso 8º. Pelo inciso 10, ele poderá ter, se eu tiver convenção ou aprovação em assembleia, desde que escrita. Desde que eu tenha prova escrita. É bem específico. Não é assim, o condomínio pode executar direto o condomínio. Não é bem assim. É uma hipótese bem específica. Só se eu tiver todas essas hipóteses juntas. Foi? Vamos lá. Inciso 11. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados. São as despesas de cartório. Cartório, você vai, consome lá o serviço e não quer pagar. Na prática, isso não acontece nunca, porque o cartório só pratica o ato se você pagar. Nunca ele vai dizer assim, beleza, fiz a escritura, toma ela aqui e passa ali para pagar. Aí você pega para embaixo do braço e sai correndo. Não é isso. Só vai te entregar depois que você pagar. Na prática, isso não acontece. E 12, o último, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. O exemplo clássico disso é o contrato de honorários advocatícios, que, se for por escrito, é título executivo extrajudicial. Foi? Bom, para a gente encerrar nossa aula de hoje, já encerramos os títulos previstos no CPC. Para encerrar nossa aula, tem um caso concreto que também é bastante cobrado em prova, e que não está previsto na lei, mas está previsto em súmulas do STJ. Olha qual é o caso concreto. Você vai ao banco, você vai a um banco e celebra um contrato chamado contrato de abertura de crédito. Contrato de abertura de crédito. É aquele contrato em que você abre uma conta corrente e aí o banco te dá cheque especial, te dá cartão de crédito com limite, te dá a possibilidade de você contratar empréstimo pessoal só passando a maquininha, só pegando o aplicativo do celular. Esse é o contrato de abertura de crédito. Aí nesse contrato está dizendo, olha, você tem um cheque especial de 20 mil. Se você não pagar, você tem aí 14% ao mês de juros se você consumir e não pagar esse cheque especial. Aí você sai do banco feliz da vida. Você sai do banco numa alegria sem tamanho. Começa a gastar. E vai gastando, vai gastando, vai gastando com uma felicidade só. Aí, você já está devendo 150 mil reais ao banco. O que o banco faz? Ele pega o contrato, mais todos os extratos, que é ele mesmo que faz. Quem faz o seu extrato do banco? O banco. Pega o contrato, pega todos os extratos, que chegam ao valor de 150 mil reais, e ingressam com uma execução
direto. Ah, mas qual é o título executivo? Contrato particular. Esse aqui, ó. Esse. Assinado pelo devedor. Você não assinou esse contrato lá com o banco? Assinou. Você reparou que lá no final da última página desse contratinho que você assinou, você reparou que tinha lá 2 testemunhas? Pré-assinado, inclusive? Reparou? Pois é, tá lá. E aí, o banco ingressa direto com execução. O que disse o STJ? Abram aí as suas súmulas. Eu espero que esse código tenha. Adivinha? Não tem. Mas tem no celular. Abram aí as súmulas de vocês, do STJ, e procurem a súmula 233. Súmula 233 do STJ. O contrato de abertura de crédito, aqui ó, contrato de abertura de crédito. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, olha para mim aqui, ainda que acompanhado do extrato de conta corrente, não é título executivo. Isso aqui não é título. Mas espera aí, tem o documento particular. Está assinado pelo devedor, que é o correntista. Tem as 2 testemunhas. Por que que isso não é título? Porque quando você assinou esse contrato aqui, quanto você devia? Sei lá. Quando eu assinei, não tinha nem usado o cheque especial? Exatamente. Então falta liquidez. A obrigação contida aqui. E se falta liquidez à obrigação contida nesse título, então isso não é título executivo. Não dá para fazer a execução. Legal, né? Aí, o que o banco fazia? Entubava e seguia com uma ação de cobrança normal. Só que o banco teve a seguinte ideia. Mesma coisa, abriu 20 mil de cheque especial, 14% ao mês, estava em 150 mil. O banco chama o cara para conversar. Dá uma chegadinha aqui. Olha só, você usou 20 mil. E um mês depois você me devia 150. Quer um acordo? Eu deixo você me dever só 40. Você pegou 20, só tem um mês, você me deve 150. Mas eu deixo você me dever só 40. Aí o cara fica feliz da vida, fala, pô, vai cair de 150 para 40? Show, aceito. Ah, você aceita? Que legal. Então assina aqui esse documento dizendo que você aceita. Aquele documento é uma confissão de dívida no valor de 40 mil reais. Olha a súmula 300 do STJ. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, é título executivo extrajudicial. Então, lá no artigo 784, lá no caput, coloquem ver súmulas 233 e 300 do Superior Tribunal de Justiça. Ok? Encerramos títulos executivos. Na próxima aula, a gente fala sobre os últimos 2 temas da teoria geral da execução: competência e legitimidade para a execução. Tchau, tchau.